E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma leitura interativa, então. Hoje o tema vai ser sobre amor afastado, então vamos falar sobre pessoas que não estão juntas, né? Vamos descobrir ali como é que essa pessoa está com relação a esse afastamento, como é que ela está sentindo, como é que ela está vivenciando isso e quais são as próximas atitudes, né, dessa pessoa. Acho que eu vou trocar aqui essa pedrinha porque tá confundindo com a branca aqui. É um quartzo rosa. Tá, gente? Com a luz aqui fica meio ruim de ver, mas a opção número 2 aqui é um quartzo rosa. E esse é um quartzo branco e a drusa de ametista. Então, opção número 1, drusa de ametista. Opção número 2, o quartzo rosa. E opção número 3, o quartzo branco. Concentra aí, pensa na pessoa de quem está afastada, de quem você está afastado. E vamos ver como é que essa pessoa tá com relação a vocês, né? Como é que ela tá experienciando, como é que ela tá sentindo esse afastamento. Então vamos lá. Lembrando, gente, que ali na descrição do vídeo vai ter o tempo certinho, tá? Marcadinho de cada uma das opções, fica mais prático para poder ir direto na opção com a qual vocês se conectaram. Então vamos ver como é que essa pessoa está vivendo esse afastamento. Vamos começar aqui. Botar para cá, daí fica visível, né? Opção 2 e opção 3 ficam ali de ladinho, aguardando. Vamos ver como é que essa pessoa tá com esse afastamento entre vocês. Pessoal, opção número 1, como é que essa pessoa está com relação a esse afastamento? Vamos ver o que o tarô nos traz. Lembrando, né, gente, que é uma leitura coletiva, né? Pelinho que serve aí para vocês, são muitas energias misturadas aqui. Se quiser uma leitura particular na tua energia individual, tem ali na descrição do canal, tem número para marcação, para agendamento e informações via WhatsApp. Então vamos ver como é que essa pessoa está vivendo esse afastamento. 2 de paus. Rainha de paus. A sacerdotisa. Nove de ouros. O mago e 10 de espadas. Ai, ai, ai. Gente, essa pessoa, tá? Como é que ela tá vivenciando isso agora? Essa pessoa com esse 2 de paus aqui, ela tá numa situação de impasse, tá? Ela não tá sabendo muito bem como é que vai, o que vai acontecer daqui para frente. É um período em que a pessoa tá numa situação de hesitação. E por que dessa hesitação? O que aparece aqui para mim é que essa pessoa olha para vocês e percebe que vocês estão muito bem. Que vocês continuam a vida de vocês, que vocês estão demonstrando que têm plena consciência do próprio valor, né? Embora aqui apareça para mim aqui que, claro, que vocês podem estar sentindo, vocês podem estar chateados, mas não é como essa pessoa está percebendo. Porque ela ela olha e ela vê vocês muito bem, obrigado. Tá? É como se aqui simplesmente vocês tivessem seguido a vida sem estar demonstrando nada, nenhum abalo ou nenhum tipo de emoção. Vocês aqui não estão correndo atrás. Se existe contato, se não é contato zero aqui, tá? É uma conversa muito casual. Vocês não estão, digamos assim, mostrando que estão sentindo carência ou que estão sentindo saudade. Né? É como se isso para vocês tivesse sido uma situação natural, tranquila. E o que me chama a atenção aqui, nós temos 2 arcanos maiores, que é a sacerdotisa e o mago.
Então, é como se essa pessoa acabasse tentando refletir nas próprias atitudes a mesma situação. Então, assim, aqui é bem aquela coisa de dois bicudos não se beijam. Essa pessoa ela pode estar esperando aqui que tu tome uma atitude ou que tu, na verdade, demonstre ou abra o jogo. Né? A carta da sacerdotisa fala muito disso, de alguém que não quer se expor, de alguém que não quer abrir ali o que está sentindo ou o que está pensando a respeito da situação. E, por outro lado, essa pessoa também acaba ficando ali mais na dela e tal, mas com muito medo de que isso acabe sendo uma situação que vá se desenrolar para um fim definitivo. Porque a gente termina aqui a história, né, com esse 10 de espadas aqui. E o 10 de espadas fala de um encerramento doloroso. Então, essa pessoa, ela tá com medo de que, vendo a maneira como vocês estão encarando isso, né, que na verdade talvez não existisse tanto sentimento assim, que vocês estão muito bem, obrigado, e temendo aqui sim, né, que se não tomar uma atitude, isso possa acabar sendo uma situação definitiva. Essa pessoa está percebendo que vocês não vão se mexer, que vocês não vão ir atrás, né? Que não vai ser por parte de vocês essa abertura aqui. E que se talvez ele continuar nessa, ele ou ela, né? Continuar nessa hesitação aqui, se não tomar nenhuma atitude, vai acabar perdendo ali. Vai acabar perdendo a relação, vai acabar perdendo vocês. Esse afastamento ele pode ser ou muito prolongado ou definitivo. Né? Porque o 10 de espadas fala de um término doloroso. Vamos ver o que essa pessoa guarda. O que mais pesa aqui, né? O que permanece vivo nessa pessoa aqui? Da relação de vocês apesar da distância. Rei de paus, 4 de ouros. Nossa, essa pessoa tá com saudade, gente. Essa pessoa tá com saudade. Existe aqui sim uma relação, um vínculo que porque quando aparece aqui o 4 de ouros, fala de uma questão de apego, às vezes uma questão de posse, principalmente do medo de perder aquilo que já foi conquistado, aquilo que existe de fato, né? Aquilo que já é concreto. Então aqui, ainda que tenha sido ou que seja, né, um relacionamento recente, é como se isso para a pessoa já fosse uma situação posta. Sabe? Não um relacionamento sério, não é isso que eu quero dizer, mas assim, a convivência, esse vínculo para ela já é uma coisa muito verdadeira, já é uma coisa muito palpável, sabe? Não é uma coisa que você, nem lembro. Então, assim, e existe esse apego, essa concretização de vínculo, e existe aqui uma nostalgia, né? O 6 de ouros fala disso, existe uma troca muito genuína aqui, junto com o rei de copas. Essa pessoa, gente, eu diria para você ser a carta do oráculo. Bem embaixo do 4 de ouros. Mas olha, tinha uma aqui. 10 de ouros. Junto com a carta do oráculo. Né? É engraçado nesse baralho aqui, por isso que eu falei da questão da nostalgia, tá? Porque a gente tem duas crianças aqui fazendo uma troca. Por isso que eu disse, essa questão aqui, ela não é só uma questão emocional, é como se fosse uma situação que já é concreta, sabe? Para essa pessoa. É como se isso já fizesse parte da rotina, do cotidiano, da vida dessa pessoa. Se vocês só conversam, fica esperando aquela conversa, se vocês se veem esporadicamente, fica contando, sabe, com aquele encontro, com aquele um momento de estar junto de vocês, é como se aquilo já tivesse um lastro construído aqui, sabe? Por mais recente que seja essa relação, é como se isso já tivesse, já fosse concreto para ela. Aqui a gente tem o rei de paus junto com o rei de copas alinhado.
eu acho que aqui, o que que aparece? E aqui a gente tem a rainha de paus, né? Então, o que a gente pode perceber aqui é que existe muita paixão. A questão do desejo, ela está muito presente. Então, provavelmente, essa química que vocês têm é uma situação importante para essa pessoa, né? E eu acho que talvez esse magnetismo que vocês exalam, essa energia da rainha de paus, esse magnetismo, essa sensualidade, sabe aquela pessoa que tem o borogodó? É assim que essa pessoa vê vocês, tá? Só que é uma coisa recíproca, é uma coisa e aqui justamente na linha da troca, né? Então dá para perceber aqui que existe uma química, existe uma coisa, sabe aquela coisa de pele que pega fogo? Isso para essa pessoa é muito presente. E talvez em decorrência dessa dinâmica aqui que acontece, tá? Pode parecer que a química ela se sobressai à questão dos sentimentos, porque a gente tem o rei de ouros aqui, o rei de copas, tá? Que fala de um cara que sente muito, mas que nem sempre expõe. Ou de uma mulher também, né, gente? Enfim, é uma energia de quem sente muito, de quem tem emoção, de quem tem sentimento, mas que nem sempre expõe isso. Então pode parecer à primeira vista que o que essa pessoa valoriza, né, em vocês é essa troca física, ou que, na verdade, isso é o que tem mais importância e mais peso, mas não é. Tá? E olha que interessante, porque aqui, naquilo que fala do vínculo, do que essa pessoa guarda de vocês, ou da relação de vocês, aparece uma carta de copas e todas as outras, mesmo essa aqui junto com o oráculo, são cartas de ouros. Aqui a gente tem o 10 de ouros, o 2 de ouros. Então, assim, é como se isso fizesse muito... É como se fosse uma situação posta. Sabe? Não estou dizendo que seja uma relação, né, formal ou visível a todos, né? Uma questão aí que vocês assumiram um relacionamento e tal. Agora me fugiu a palavra, mas que seja um relacionamento oficial. Isso, era isso que eu queria dizer. Não quer dizer que seja um relacionamento oficial, mas a questão de não ter rótulo ou de muitas vezes não ter visibilidade não quer dizer que essa pessoa não veja isso como um vínculo construído. Tá? Como uma situação aqui que está posta e que tem sim um potencial, tá? De chegar a uma realização muito concreta, muito satisfatória, porque aqui a gente tem a família, né? E o 10 de ouros fala disso, fala de chegar ao ápice da construção. Aqui a gente está falando de uma pessoa que ela pode ter também, inclusive, uma visão muito prática da vida, porque são muitas cartas de ouros. Então, assim, é uma pessoa que ela não tem aqueles arroubos românticos, né? Não é muito de ficar demonstrando sentimentos com gestos românticos e tal, mas essa pessoa aqui, ela tem um pé no chão e a ideia dela é de construir, sabe? É de trazer isso pro plano da matéria mesmo, não é uma idealização. Essa pessoa aqui, ela tem uma ideia de querer fazer as coisas de uma forma muito realista, de uma forma muito pé no chão. Esse de copas aqui talvez seja aquilo que vocês estranhem nessa pessoa, né? Esse fechamento emocional aqui. Não é que a pessoa não sinta, como eu disse, não é que a pessoa não tenha sentimentos. Essa pessoa só demonstra de uma forma diferente. Eu ousaria dizer aqui que esse aqui é o tipo de pessoa que demonstra afeto sendo prática, sabe? Resolvendo, te ajudando a resolver problemas. Então, assim, muito aquela coisa do cotidiano, do dia a dia. E está sendo complicado para essa pessoa aqui ter esse jogo de cintura, sabe? Porque talvez essa de fato seja uma queixa ou uma exigência de vocês, e talvez tenha sido até por isso que tenha havido esse afastamento, pela dúvida de dizer assim, cara, parece que é só uma coisa física, sabe? Parece que é só uma questão... Acaba ficando uma relação que, à primeira vista, pode parecer muito fria,
muito distante. Só que essa pessoa ela tem essa dificuldade, sabe, de conseguir manejar ali entre sentimento, entre o jeito dela demonstrar afeto é por aquela linguagem de afeto de serviço, sabe? A pessoa resolve tudo, a pessoa tenta facilitar a tua vida, né? Mas não tem aquele lado mais sentimental, aquela coisa, e é essa dificuldade que essa pessoa percebe de equilibrar. Mas existe, gente, tanto sentimento aqui quanto pretensão de construção de futuro. Essa pessoa aqui ambiciona sim. Ambiciona sim. Uma questão de construção. Tem vontade de elegir, pelo menos se não dividiu com vocês, na cabeça dela, na cabeça dele, ele faz planos ali para que esse relacionamento ele acabe evoluindo e se tornando de fato uma coisa bem construída, com muita base, com muito alicerce, com principalmente muita prosperidade. Daqui a pouco nós estamos falando aqui de virginianos, né, capricornianos, até taurinos, pessoas do signo de touro dessa pessoa. Não descartem, tá, gente, se não for, mas é que é muito característico, né, desses signos de terra, essa questão mais de pé no chão, de materialidade. Vamos ver o que essa pessoa pretende fazer. Vamos ver quais são. Vamos botar ali um prazo de uma semana a 15 dias das atitudes dessa pessoa? Vamos ver aqui. Ó, já saiu a justiça. 6 de copas. Vou botar mais para baixo aqui para vocês poderem enxergar, senão fica fora do vídeo. 6 de copas, pajem de espadas, 7 de espadas. A justiça. 5 de espadas. Eu não sei se vocês estão fazendo de propósito, ou daqui a pouco não é de propósito, mas assim, essa pessoa, ela tá tentando buscar informações a teu respeito, ela tá sentindo muita saudade. Muita saudade. Aqui saiu 6 de copas. Dele que a mulher, ela tá imersa na água, né? Então, assim, essa pessoa, ela tá num período de muita nostalgia. E ela tem esse ímpeto de vir buscar um diálogo. Tá? O pajem de espadas fala disso, só que o que tem que tomar cuidado aqui, gente? Tá? Para que isso, porque como tem essa situação aqui dessa desconfiança, né, de que seja só uma questão ali mais física, ou muitas vezes até mais material, de dizer, essa pessoa só faz planos da gente comprar uma casa, essa pessoa só faz planos da gente comprar alguma coisa juntos. E às vezes pode parecer mesmo, né, uma questão mais utilitarista da relação ali, tipo assim, tá me querendo na vida para poder construir um patrimônio. Mas não é isso, tá, gente? É a maneira que essa pessoa tem de demonstrar o afeto dela planejando o futuro dessa forma. Então, como tem essa desconfiança de que é só físico, né, ou um interesse ele só material, porque a pessoa não demonstra muito sentimento, pode ser que no momento que essa pessoa venha falando que sente sua falta, que tem saudade e tal, gere uma desconfiança. Sabe? Porque assim, vocês não estão acostumados a fazer a leitura de emoção, a leitura emocional de vocês é diferente, vocês falam línguas emocionais diferentes. Então, é por isso que muitas vezes acaba gerando uma desconfiança e acaba gerando uma discussão, uma divergência de ponto de vista. Tá? E é isso que precisa equilibrar aqui. Mas essa pessoa, ela tá pensando sim, tá com muita saudade, tá pensando em procurar. Pode ser, como é um pajem de espadas, gente, não esperem ser aquela conversa profunda, aquela coisa. Às vezes é aquele WhatsApp bem esmilinguido, sabe? Aquela coisinha de mensagem meio xoxa, meio nada a ver. Às vezes é só mandando um meme. Ó, e aqui tem um negócio de ouro, gente, ó. Que é a potência, né, desse começo de fato aqui. Então é uma relação que ela tem digamos assim, ela é uma relação promissora. Apesar desse afastamento, apesar desse medo dessa pessoa ter aqui de acabar perdendo vocês, tá? Essa pessoa sente muita falta, só que vocês têm uma linguagem emocional que é muito diferente aqui. E essa pessoa ela tem uma dificuldade de equilibrar, sabe? Esse lado muito prático, muito pragmático dela, com uma questão mais emocional, de ser mais sensível. Não é muito a praia dela isso aqui.
Mas se tiver bom senso aqui de conseguir equilibrar as coisas, e a Carta da Justiça é o que nos traz isso, né? De equilibrar e entender que, como é que eu vou explicar assim? Não é porque ele sente diferente que não sente, sabe? Não é porque a minha linguagem de afeto é diferente que não existe afeto na outra pessoa. E talvez essa pessoa venha porque ele já percebeu isso aqui, ela já entendeu aqui, essa pessoa aqui, ela já entendeu que ela tem que dar uma equilibrada, sabe? Nessa questão de manifestação de afeto e coisa assim, tem que dar uma equilibrada com essa parte mais prática que ela lida com a relação. Então pode ser que ela venha com essa abordagem aqui e vai te parecer meio que conversa pra boi dormir, tipo, agora tá romântico. Agora quer falar de sentimento. E aí pode acabar dando aqui 7 de espadas com 5 de espadas, é a desconfiança que acaba gerando um debate, uma discussão desnecessária, tá? Então, assim, essa pessoa tem esse ímpeto de vir procurar, e se vir procurar, tá? Naquele tempo que a gente colocou, né, gente, 7 a 15 dias, vem tentar equilibrar as coisas, vem tentar fazer justiça mesmo, né? Colocar os pingos nos is ali. Ter uma conversa mais franca, mas começa com uma abordagem muito, muito despretensiosa. Tá? Então evitem cair nesse jogo da alfinetada, né? De querer espetar outra pessoa, de provocar e tal. Tenta baixar um pouco a guarda aqui para ter uma conversa mais tranquila, entender, ter um pouco mais de empatia, entender a visão do outro, porque aqui tem um potencial bacana dessa relação acontecer. Tá? Eu vou abrir aqui o fechamento da leitura, fica o oráculo da Cleópatra. Vamos tirar uma cartinha aqui e ver qual é que é o direcionamento. Não é só fechar aqui para um direcionamento para vocês. Então, para o grupo da Drusa de Ametista aqui, a respeito dessa leitura, qual é o fechamento que nós podemos ter aqui? Exílio nas areias. A realeza sobrevive ao deserto e volta mais forte. Como visão arquétipica, né, a gente vai estar refletindo a luz aqui, fica ruim de mostrar, de tentar aqui de alguma outra forma. Mas é isso aqui. Mais longe um pouquinho, só vai perder o foco. Enfim. O deserto, ele significa uma parte, uma travessia, de fato, em que a gente tem que se testar, né? Em que a gente tem que se provar. Então, eu acho que o que o baralho está querendo dizer para vocês é que talvez esse afastamento, esse exílio, esse tempo que tu passou longe da pessoa pode te trazer uma visão mais real, mais realista a respeito daquilo que realmente tu sente. Porque como a gente viu aqui, potencial para essa relação acontecer ela tem, né? Mas como é que tu ficou nesse tempo de afastamento? Sabe? Esse sentimento ele tá voltando mais forte? Ficou claro para ti o quanto essa pessoa faz falta na tua vida? Sabe? Tem como conversar e ajeitar ali, que nem a Carta da Justiça está sugerindo? Então, porque a gente às vezes quer saber a respeito do outro, mas às vezes a gente não olha muito para dentro e diz assim, tá, mas e eu quero? Se ele quiser, eu quero. E se ela quiser dar um passo a mais, eu tô pronto para isso? Tá? Então é essa reflexão aqui que o baralho traz para vocês. Depois desse deserto, o que voltou mais forte? Foi a certeza de que isso aqui, de fato, é algo que vocês querem para a vida de vocês? Ou se é algo que vocês têm que ponderar para ver se vale a pena? Tá, gente? Então essa é a reflexão que fica. Então essa é a leitura. Essa foi a leitura para o grupo 1. Pessoal que escolheu ali a Drusa de Ametista. Vamos para o grupo 2. Lembrando, gente, né, que o tempo do vídeo tá ali na descrição, tá? Tá fixado ali na descrição. Vai ficar para opção 1, opção 2, opção 3. Vocês podem ir direto naquela que vocês escolheram. Para leituras particulares, tem um número também ali para marcação e para informações via WhatsApp, tá? E eu vou pegar um outro baralho agora. Para o grupo 2 do Quartzo Rosa aqui. Estava falando para vocês as leituras particulares, tem um número do WhatsApp ali para informações e para agendamento,
tá? E, por favor, o canal é novo, então, por favor, curtam, comentem, interajam comigo, recomendem o canal, compartilhem para o canal poder crescer. Vou tomar uma água aqui, gente. Para o canal poder crescer, né? E chegar mais gente, se vocês gostaram da leitura do meu trabalho, por favor, recomendem. Então, vamos agora para o grupo 2. Vamos ver aqui. Como é que essa pessoa está vivenciando esse afastamento? Como é que essa pessoa está vivenciando esse afastamento? Como é? Deixa eu tirar a dúzia de ametista aqui. Botar o nosso quartzo rosa pra cá. Agora, de longe, ele fica mais rosadinho. Mas é um quartzo rosa, tá, gente? É, grupo número 2 aqui. Vamos ver como é que essa pessoa está vivenciando esse afastamento de vocês. Visualizem aí, gente, a pessoa na frente de vocês. Concentrem, tá? Que daí a gente consegue alinhar as energias, a leitura geralmente está mais assertiva. Então vamos lá, como é que essa pessoa está sentindo, como é que ele ou ela está vivenciando esse afastamento com relação à galera que se conectou aqui com o grupo 2, com o 4, 8. Nossa, esse aqui tá querendo falar bastante. 8 de paus, o eremita, 9 de copas, 9 de paus, 5 de paus, 7. Meu Deus, gente do céu, olha, tem 6 cartas aqui. 4 são de paus. Que energia. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu não sei quanto tempo, tem dois noves aqui também. Essa pessoa, ela não tá muito satisfeita nesse isolamento. Essa pessoa aqui, ela achou, quando esse afastamento aconteceu, ela acreditava que fosse ser uma coisa rápida, que não fosse ser uma coisa tão demorada. Achou que fosse ser só mais uma briga, sabe? Que fosse ser uma questão meio de... que não fosse dar o B.O. que deu aqui. Eu não sei ali qual é o motivo, quanto tempo faz, né, desse afastamento, dessa questão, mas aqui teve um conflito, aqui teve uma briga. Esse afastamento se deu em razão de uma briga. Essa pessoa simplesmente se recolheu, mas ela achou... E olha, a gente tem a sequência 8, 7, 8 e 9 de paus aqui. Essa pessoa achou que isso fosse ser, tipo, muito rápido, sabe? Que logo vocês iriam buscar. Essa pessoa, ela chegou, ela se retirou, teve esse afastamento aqui, teve essa briga. Essa pessoa se recolheu no canto dela. E ela achou que não fosse ser uma coisa muito... Ela não levou muito a sério, sabe? Ela não levou muito a sério isso aqui. Ela achou que em breve, ali, que em pouco tempo, isso iria se resolver. Tipo, é só... Não sei se é uma questão... Deixa eu ver uma coisa aqui. Que aqui tá me passando a impressão de ser uma coisa... que não é a primeira vez, sabe? Aquela relação de vai e volta, briga, e fica uns dias sem se falar, e depois volta de novo. Me parece aqui que é uma coisa meio que habitual da dinâmica da relação. Aqui me dá a impressão de ser relações que não tem muito tempo. Tá? A gente tem a página de ouros aqui, então assim, é alguma coisa que tá... Não é que... Não estou falando de tempo cronológico, tá, gente? Mas assim, é uma relação que ela não tem uma estrutura. Diferente daquela primeira, que apareceu muita carta de ouro ali, essa aqui parece que ela tá no começo.
Então, ou é aquele crush, ou é aquele ficante, ou ficante premium, né? Que tem várias versões agora. Ou aquele ficante premium, que até tem ali, né? Aquela questão de tem uma assiduidade de convivência, né? Tem meio que uma rotina ali de encontro, de conversa, mas é uma coisa que está muito inicial ainda. E essa pessoa aqui, no momento que ela se recolheu, que ela meio que ficou de bronca aqui, ela achou que isso fosse passar, porque não me parece que seja a primeira vez, apesar de ser um relacionamento recente. Não me parece que seja a primeira vez, me parece que é meio isso, assim, de fica um tempo longe, daqui a pouco aparece, fica um tempo longe, daqui a pouco aparece. Só que a pessoa dessa vez aqui meio que se colocou numa situação de contrariedade, assim, né? Eu acho que ele tava esperando que tu fosse atrás, e como tu não foi, agora a pessoa meio que ficou ali, tipo, eu não vou dar o braço a torcer. Sabe? Tipo assim, azar dele, azar dela que perdeu o time aqui. A pessoa ficou meio que no ranço. É uma pessoa de um comportamento um temperamento aqui, eu não diria explosivo, mas é um temperamento mais acelerado, assim, né? Uma pessoa que às vezes pode meter os pés pelas mãos, pode querer ser meio impositivo, né? O naipe de paus fala disso, né? De uma pessoa que gosta muito de que a vontade dela prevaleça, sabe? E às vezes acontece isso aqui, tem esses milindres aqui, não é que a pessoa desistiu, tá? Mas a pessoa, ela tá meio aqui no sete de paus aqui, querendo meio que mostrar uma resistência, sabe? É bem aquela coisa da birra, tipo, eu não vou atrás, a culpa disso não é minha. Talvez até essa pessoa tenha tentado chegar e tentado abordar vocês na sequência, ou feito que não tinha acontecido nada, sabe aquela coisa, tipo, faz de conta que nada aconteceu e vem conversar, e vocês meio que não deram muita abertura ou cortaram mesmo, e aí essa pessoa rançou, se ofendeu. E agora tá aqui numa posição mais de resistência mesmo, mais defensiva, sabe? Mas o que eu percebo aqui, gente, é que é uma situação mais de orgulho mesmo, tá? De não querer dar o braço a torcer. Vamos ver o que essa pessoa... Como é que essa pessoa vê a relação de vocês? O que tem nela aqui? Quatro de copas. Eu não vou aceitar a carta que vira, eu quero a carta que caia. Então só vou aceitar aqui as que forem cair. De espadas aqui. Por que essa preocupação e essa ansiedade? Claro, né, gente? A pessoa não quer perder. Ó, a gente tem 2 quadros aqui, o 4 de copas e o 4 de ouros, que fala justamente disso. Essa pessoa, ela tem uma... Como eu disse, me parece que esse é um relacionamento que está no começo ou que ainda não evoluiu para ter uma base, mas tem um potencial de evoluir para alguma coisa. E essa pessoa percebe isso. Sabe? Essa pessoa vê em vocês muito parecido, não, porque a número 1 estava mais para esse lado de querer construir, mas essa pessoa aqui, ela entende que vocês são alguém para de fato construir um futuro. Ela vê esse potencial aqui. Aí tu pode me dizer, Gabi, mas não se mexe, tá sempre nesse vai e não vai. Pois é, às vezes a gente é meio incoerente, né? A gente pensa uma coisa, sente uma coisa e faz totalmente o contrário. Mas essa pessoa aqui, ela tem sim, existe uma preocupação de perder. De perder vocês. Existe sim uma preocupação aqui
de que isso acabe, de que ela acabe ficando sem. Porque eu não sei, gente, eu vou falar o que eu tô sentindo, o que eu tô percebendo aqui. É como se essa pessoa fizesse esse jogo todo, sabe? De querer bancar o orgulhoso, a rancenta, a pessoa que se coloca num pedestal e que não se dobra por nada. Mas essa pessoa aqui, ela tem em vocês uma coisa, uma relação, um vínculo afetivo que mesmo às vezes quando vem alguma oportunidade, alguma oferta, estou falando para relacionamento, como eu falei aqui para vocês, né, gente? São relacionamentos que aqui para mim não aparecem como sendo relacionamentos de casamento, ou um namoro de muitos anos, ou alguma coisa mais sólida. Tá? O que me parece aqui é que é um relacionamento que está nessa fase de, digamos assim, de informalidade. Né? Seria uma coisa entre o casual e o oficial, assim. Mas essa pessoa, mesmo quando tem alguma, se bem, né, alguma oferta, ou se tem alguma outra possibilidade, essa pessoa acaba rejeitando. Sabe? Mesmo que não demonstre que isso é mesmo não sendo um relacionamento sério, mesmo que vocês não tenham esse pacto de exclusividade, né, de ficar só com a pessoa, essa pessoa, ela meio que, ela acaba sendo muito seletiva. Sabe? Vocês têm preferência aqui. Então, antes dela se envolver com qualquer outra pessoa, ou dar oportunidade, dar abertura para qualquer outra pessoa e perder vocês, ela acaba rejeitando, porque existe aqui um medo de perder. Sabe? Essa pessoa não quer. Né? O 9 de espadas fala muito disso, né? Que é aquela preocupação, aquele monte de coisa que passa na cabeça, porque existe aqui uma questão de apego mesmo, sabe? Isso é como se essa pessoa não quer ficar sem essa relação, não quer ficar sem vocês, não quer ficar sem esse vínculo. Então esse afastamento pode estar assim, tá na birra ali, né? Achou que ia ganhar a queda de braço, não se deu, ficou no ranço, mas tem uma preocupação aqui muito grande, né? Olha quanto 4, gente, essa pessoa é meio parada, né? Essa pessoa meio parada, mas isso tá pesando, gente. Essa imobilidade, essa coisa, porque aqui a gente tem o 4 de espadas de novo. Então, assim, é uma pessoa de uma personalidade um tanto complicada, porque é uma pessoa que quer que a vontade dela prevaleça. É uma pessoa que tem uma postura, como é que eu vou explicar para vocês? Não é que ela seja agressiva, mas às vezes ela é meio impositiva, sabe, nas atitudes. Tudo tem que ser mais ou menos da forma como ela quer, as ideias dela acabam sempre se sobressaindo, e se ela não consegue te convencer ou coisa do tipo, ela meio que se recolhe, sabe? Se fecha. Então tá, não é como eu quero, então não é. Sabe? Essa pessoa é uma pessoa que não é muito fácil de lidar aqui, não. Né? Uma pessoa que às vezes é meio inflexível. Tá? Mas tem essa preocupação muito grande aqui, de que esse afastamento acabe demorando tempo demais, porque a gente tem 3, 4 aqui, 4 é a carta da paralisia, né? E isso tá pesando para a pessoa. A gente termina aqui com 10 de paus. Essa situação, como eu disse, tá saindo, tá demorando mais do que essa pessoa imaginava, e isso tá pesando para ela. Tá pesando porque tá com medo de perder, tá pesando porque pensa que talvez essa potencialidade de construção que ela vê em ti, que ela vê na relação de vocês, ela não encontra em outro lugar tão fácil, sabe? E tá vendo que esse recolhimento aqui tá trazendo um desgaste, né? Tá trazendo ali, tá tendo que se conter, digamos assim, né? Para continuar nessa queda de braço aqui. E isso tá trazendo um desgaste. Isso tá pesando para essa pessoa. Vamos ver, apesar de tudo isso, vamos ver o que essa pessoa pretende, gente. Vamos ver o que essa pessoa pretende. Que pessoinha, gente do céu. Vou embaralhar aqui de novo para sair de novo aqui certinho. Aqui é uma pessoinha bem complicada, viu? É uma pimentinha essa criatura aqui.
Não é fácil lidar com essa pessoa aqui. Vamos ver o que essa pessoa pretende. 6 de ouros. Vamos ver o que essa pessoa pretende. Tá aqui, próximas tendências de movimento, de ações, os próximos 7 a 15 dias. O mundo. Rei de ouros. 9 de ouros. A lua. E o diabo. Gente, não tem como dizer para vocês aqui. Não saiu. Deixa eu botar mais para cima aqui. Vou botar até mais pertinho para vocês conseguirem identificar as cartas. Então, olha só. A gente tem 6 de ouros, o mundo, rei de ouros, 9 de ouros, a lua e o diabo. Então, assim, não tem carta de movimento aqui, tá? Não tem carta de movimento. O que a gente tem aqui é que essa pessoa, ela vai se movimentar na mesma medida que vocês se movimentarem. Não estou dizendo, deixando bem claro aqui, não estou dizendo que vocês devem procurar a pessoa, ou que é vocês que têm que dar o braço a torcer e dar esse primeiro passo. Estou dizendo que a tendência da conduta, da postura desta pessoa é que ela venha a se manifestar na mesma proporção que ela perceba os teus movimentos. Tá? Existe aqui, gente, essa pessoa não está tendo muita clareza, tá? O mundo com a lua, assim, essa pessoa ela não está tendo muita clareza de como isso vai se desenvolver. Entende? É por isso que a tendência dela, ela não quer sair por baixo aqui. Essa pessoa é uma pessoa muito orgulhosa, ela não gosta de jogar para perder, tá? É uma pessoa de ego muito forte. Tem apego sim, ela não quer perder vocês, mas é uma pessoa que ela quer ser servida. Sabe? É uma pessoa que ela não tem, digamos assim, aquela questão de dizer assim, não, eu sou errado, eu que vou ir lá pedir desculpas e tal. Não é isso que eu vejo muito aqui, não. Tá? É uma pessoa que, inclusive, tem ali, eu não vou dizer, eu não vou falar de traço tóxico, tá, gente? Mas tem que cuidar porque essa pessoa, ela pode vir querendo jogar, tá? Então, assim, daqui a pouco tu vai passar mais algum tempo, tu manda uma mensagem, ou entra em contato, e essa pessoa é capaz de te dizer assim, mas não tinha acabado? Tu nunca mais quis falar comigo? Sabe? Pois é, eu achei que já tinha... Aqui pode ter uma situação aqui, gente, tá? Meio que de querer manipular, de querer jogar. Não tô falando de novo, né? Não estou fazendo alusão e nem estou incentivando relações tóxicas, não é isso. Tá? Mas aqui pode ter sim uma tendência dessa pessoa aqui a se priorizar e muitas vezes querer se valer de algum jogo psicológico, de alguma manipulação para poder sair por cima da situação aqui, tá? Então, tomem cuidado com isso. E movimento aqui, de fato, eu não vejo, tá? Não vejo essa pessoa vindo pelo menos de 7 a 15 dias ali, os próximos 7 a 15 dias, no momento que tu encontra essa leitura, eu não vejo tendência dessa pessoa a se movimentar. Vejo uma tendência dela te retribuir caso tu vá na direção dela. Só tem que tomar cuidado aqui com essa questãozinha aqui, porque essa pessoa, essa criaturinha aqui, esse abençoado, essa abençoada, ela pode ter essa tendência aqui a querer meio que jogar meio sujo pra sair por cima, tá, gente? E jogar sujo que nem eu disse pra vocês, né? Querer fazer jogo, não querer falar com franqueza, né? Não querer se abrir, não querer se expor, deixar as coisas meio dá a entender que muitas vezes talvez não tenha mais interesse, sabe? Esse joguinho, essa coisa que é pra manipular e pra te fazer tu te expor mais do que ela, por uma questão de orgulho. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Tome cuidado com isso, mas não veja essa pessoa vindo na sua direção nos próximos 7 a 15 dias. Vamos ver se tem... O que a Cleópatra tem aqui de recado para vocês, para a gente fechar essa leitura. Vamos ver qual é que é o direcionamento. Gente, peço perdão pela minha garganta, pela minha voz, às vezes fica meio
estranha, mas não é o problema do microfone, tá? É porque aqui tá fazendo muito frio. E então, às vezes, quando o tempo vira de forma abrupta aqui, a minha garganta ela acaba sentindo um pouquinho e aí ela meio que fica irritada e dá essas alterações na voz, tá? Mas estamos aqui, acho que é audível está, acho que não vai ficar desagradável, espero que não fique desagradável para vocês ouvirem. Vamos ver o que traz como direcionamento aqui. E o grupo 2, opa! Gente, saltou lá no chão, nem vou olhar as outras, eu vou juntar. Nem vou pausar o vídeo, espero que não bata na câmera. Nem vou pausar o vídeo, deixa eu juntar a carta que voou. Tá aqui. Ah, aqui, ó. Essa aqui é a carta que voou. A morte de Antônio. Às vezes o fim do outro é o início do seu verdadeiro caminho. Quando a gente fala da morte de Marco Antônio e Cleópatra, eles tinham, gente, eu não sei se vocês curtem história do Egito, né, ou a própria história, mas assim, eles tinham uma relação que era parecia muito uma dependência emocional, né, tanto que ele se mata achando que ele se mata e ela se mata em seguida, ele se mata em razão da perda do poder, né, quando invadem o império dele, ele acaba se matando para não ser morto pelos inimigos e ela acaba se matando em seguida também. Então aqui, essa situação, ela é uma situação que retrata bastante uma relação de dependência emocional. Então aqui a gente tem que tomar cuidado porque, como eu disse, essa pessoa aqui, ela tem uns traços bastante difíceis de personalidade, de temperamento para lidar, né? Então é claro que faz parte, quando a gente está no relacionamento, ceder faz parte, né? Se adaptar faz parte. A gente tem que estar disposto a isso para construir, mas tem que ser de uma forma equilibrada, sabe? Não pode ser a qualquer custo, porque senão acaba podendo gerar mesmo ali uma relação tóxica que não traz benefício e não traz vantagem para ninguém. Então, às vezes, o que fala a carta ali, né? Às vezes o fim do outro é o teu próprio caminho. Então, às vezes, a maneira como essa pessoa se coloca, né, diante de uma situação desafiadora, pode te fazer perceber se isso vale mesmo a pena ou não. Sabe, se é esse o caminho para ti, ou se tu tem que buscar uma nova direção. Então, fica aqui a dica, né? Vamos, diante de tudo isso, vamos dar uma pensada aqui e cuidar bastante pra gente não acabar, né, se envolvendo ali meio que num emaranhado de uma relação que nem sempre nos traz aquilo que a gente almeja e nem sempre nos faz tão bem como a gente gostaria. Tá, gente? Gente, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, porque eu vou precisar tomar mais alguma coisa aqui pra minha garganta, porque ela tá rendendo bastante. Mas eu já volto aqui com a leitura de número 3, tá bom? Pronto. Já tomei a minha água, já hidratei a minha garganta, continua meio rouca, né? Mas fazer o quê? Chega o inverno, a gente começa, né? Com azite. É rinite, sinusite, amidalite, no meu caso, a garganta acaba sempre pagando um preço maior. Vamos lá, então, para a leitura de número 3, né? Quem escolheu ali o quartzo branco, tá, gente? Essa aqui, então, é a leitura de número 3. Vou voltar a pegar o mesmo baralho que a gente usou na leitura de número 1. Essa pessoa tá com relação ao afastamento de vocês sem carta virada aqui. Vamos ajeitar essa bagunça. Que às vezes não embaralhar mesmo as cartas viram, às vezes quando eu tô tirando, né? E eu não aceito carta que vira, só aceito as cartas que caem pra poder integrar na leitura de vocês. Então vamos ver aqui como é que essa pessoa tá com relação a esse afastamento. Como é que ela vai vivenciando isso? Tem mais carta virada aqui. Só a última vez aqui. Vamos lá. Como é que essa pessoa está vivenciando o afastamento de vocês?
Como é que essa pessoa. A estrela, essa aqui, pelo jeito, vai ser um pouco diferente das outras duas. Ó, já virou mais uma aqui. Só vou aceitar as que caírem. A estrela. Conta mais. 9 de paus. Ai, aqui. Essa aqui dá. Essa aqui tá pesada, tá, gente? Essa aqui tem uma esperança ali. Eu não sei se o BO foi grande, né? Se esse afastamento foi decorrente de alguma situação de conflito. Mas essa pessoa aqui, ela tá sentindo bastante. 5 de copas. Essa aqui tá sofrendo. Tá com uma esperança aqui de que as coisas, ela tem com ela, gente, essa pessoa não desistiu, tem uma esperança muito grande aqui de que as coisas se resolvam, mas tá na sofrência aqui, tá? Essa aqui tá na sofrência. Vamos ver o que mais que aparece aqui. 5 disparos. Aqui teve algum conflito aqui. A lua é uma pessoa que tá querendo vir na direção de vocês, mas que não tá conseguindo saber ao certo como agir. Não tá conseguindo saber como chegar em vocês aqui. 7 de ouros. Exatamente. Essa pessoa tem uma esperança de que isso se resolva, tá? Tem essa vontade, né, de dar continuidade para essa situação. E essa pessoa tá na sofrência aqui, gente. 5 de copas fala de um sentimento de luto mesmo. Aqui tá o coraçãozinho tá doendo, tá? Só que e tem uma tendência aqui de ter vontade de se aproximar, de tomar uma iniciativa, de tomar a frente da situação, de fazer um movimento, mas essa pessoa não está conseguindo perceber como chegar em vocês. Sabe? Eu não sei se vocês cortaram o contato, se vocês bloquearam, se essa pessoa está bloqueada, mas ela está tentando pensar aqui de que forma vai conseguir chegar até vocês. Aqui tem sim uma persistência nessa situação aqui, essa pessoa não desistiu. Se foi ela errada, já assumiu o erro, já sabe que ela tem que consertar, só não está conseguindo saber como chegar. Vocês não estão dando muito lado para essa pessoa aqui. Essa pessoa, se ela saiu dizendo que ela tinha razão, ela está disposta a abrir mão dessa razão aqui. Mas o que eu sinto aqui é que vocês meio que fecharam a porta. Que esse afastamento aqui foi uma iniciativa de vocês. E não estou dizendo que foi certo ou que foi errado, tá? Não conheço os motivos, né? É uma leitura coletiva, então assim, mas aqui o que me parece é que foram vocês que meio que fecharam a porta para essa pessoa aqui. Né? Que se fecharam na razão de vocês ali depois desse conflito. Se foi a pessoa, ela abre mão, gente. Ela bem disposta a assumir o erro que cometeu, só não está conseguindo saber de que forma acessar vocês. Ou porque não tem meios, ou porque não está conseguindo ter clareza do que seria uma investida eficaz. Entende? Não é bonito dizer, mas não está bloqueado, ok, mas a pessoa não está conseguindo saber de que forma, como é que ela vai fazer essa abordagem. Para que ela consiga, ela tem medo de se precipitar aqui. Não com relação ao tempo, mas com relação ao tipo de abordagem, para não parecer, para não começar uma briga de novo. Entende? Essa pessoa está meio que pisando em ovos aqui, ela está tentando achar um jeito de chegar até você sem se precipitar. Porque aqui tem sofrimento. Essa pessoa aqui tá com o coraçãozinho doendo. Vamos ver mais aqui, gente. Vamos ver como é que essa pessoa vê a história de vocês. O que de vocês ou dessa história? Como é que essa pessoa enxerga, né? O que ela guarda dessa história, dessa situação?
Aqui eu vejo que foi um afastamento meio forçado, então para mim reforça aqui que meio que foram vocês que colocaram essa distância. Não me parece que tenha sido uma coisa que a pessoa se afastou ou que a pessoa não quis. Meu Deus, essa voou. Cavaleiro de Copas, é isso aí mesmo. Uhum. Aqui tem muita energia de movimento, gente. Tem muita energia dessa pessoa tentando chegar para vocês, querendo vir entre vocês. Só que, de novo, olha, aqui apareceu, olha que loucura. Aqui, em como ela está vivenciando, apareceu Cavaleiro de Paus e 7 de ouros. E aqui, olha o que a gente tem aqui. Cavaleiro de Copas com 7 de copas. Que é justamente isso, essa pessoa não sabe qual é a estratégia, não sabe como manifestar essa reaproximação que ela quer. Sabe, essa pessoa, ela quer vir em paz, ela não quer saber de conflito, ela não quer mais saber mais de briga, e ela quer vir até você, só que ela não consegue entender. Ah, mas pelo amor de Deus, não me conhece há tanto tempo. Pois é, mas essa pessoa tá nesse limbo aí. Tá nesse limbo de não saber como, de estar meio perdida de como chegar para vocês. E aqui a gente fechou só com 6. A temperança, ela quer vir em paz. Sabe? Essa pessoa, eu não sei aqui, gente, tá? Vou colocar uma situação que pode ser uma situação muito pontual para algumas pessoas, mas assim, o que me parece? Que essa pessoa, ela acabou vindo com muita sede ao pote. Então, assim, é uma pessoa que tentou buscar um relacionamento muito cedo. Sabe? Que quis construir alguma coisa, que quis que isso viesse, vamos falar assim, sabe aquele tipo de situação, às vezes que a gente conhece uma pessoa, a gente sai uma, duas, e na terceira vez a pessoa quer apresentar para a família? Sabe? Aqui meio que me parece essa situação, essa pessoa meteu os pés pelas mãos, ela se apressou demais. E aí pode ser meio que vocês se assustaram, ou talvez porque não fosse o interesse de vocês naquele momento, e vocês se afastaram, ou afastaram a pessoa. Né? Mas houve aqui esse afastamento. E isso fecha muito com a questão dos 5 de copas aqui, porque é como se ela tivesse jogado fora uma oportunidade por ter sido afobada demais. Sabe aquela pessoa que não deu tempo ao tempo? E aí fica parecendo meio desesperada, ou fica aquela coisa do, mas tem que ver se eu quero, né? Aí a pessoa te convida, vamos para um date? Chega lá, churrasco da família. E às vezes a gente não está esperando, né? Não é o plano para o momento. Não que vocês não tenham esse interesse de daqui a pouco até ter alguma coisa a mais com a pessoa. Mas a tendência de construir, de querer ir mais devagar, de sentir o terreno, e essa pessoa parece que não deu para vocês esse tempo. Parece que meio que se afobou. Sabe? E é esse o receio que ela tem agora, tipo, como é que eu chego de novo nisso, mas assim, com um pouco mais de cautela, né? Não perdendo o entusiasmo, não é isso, mas assim, com menos pressa, sabe? Menos pressa mesmo, né? Dizendo que tá ok, que tá disposto a isso, que tá disposto a construir. Mas, tipo, essa pessoa jogou as cartas na mesa cedo demais. Vocês não estavam preparados para isso aqui, vocês não estavam esperando isso aqui. E aí, meio que vocês puxaram o freio de mão ali, meio que deu uma mornada na situação, e aí a pessoa disse, e agora? Como é que eu chego de volta? Porque eu não quero perder. Eu ainda quero construir, eu ainda tenho interesse de ter um relacionamento que seja sólido, que seja uma coisa oficial, mas eu tenho que chegar com mais calma agora, eu tenho que dar uma diluída nesse meu entusiasmo aqui. E é essa a dificuldade que essa pessoa tem.
Pode ser, gente, como eu disse antes também ali, pode ter sido um conflito, pode ser uma divergência de ideias a respeito de, muitas vezes, até visão de vida, sabe? E que essa pessoa acabou meio que sendo um pouco impositiva demais, né? Ou deu ali um choque muito grande de visão de vida e essa pessoa, ela acabou transparecendo uma situação que talvez fosse o que tu esperava. Então, assim, por exemplo, vamos falar de filhos. Eu quero ter 7 filhos. Porque era o que ela esperava que tu gostaria de ouvir. Sabe? Era o que ela imaginou que era o que tu estava esperando ouvir. E aí deu aquele choque. Mas aqui me parece uma situação muito pontual, assim, que foi a cisão. Sabe? Que foi o motivo desse afastamento. Mas que isso não foi uma coisa genuína. Não foi uma falha genuína dessa pessoa. Sabe? Na verdade, ele foi tentar te agradar e deu ruim. Ela foi tentar dizer, foi tentar mostrar que era, digamos assim, a dona de casa especial e tal, e olhou e disse, não é bem isso que eu estou procurando, e aí deu ruim. Mas foi na tentativa de agradar. E aí agora essa pessoa percebe que ela tem que ir com mais calma, né? Que não dá para botar o carro na frente dos bois aqui. Que se precipitou. Vamos ver qual é que é a tendência. Mas essa pessoa aqui tá sofrendo, gente. Tá coraçãozinho doído, viu? Tá perdidinho. Tá perdidinho, perdidinho. Não sabe como voltar atrás aqui. Tá tentando achar um jeito de amenizar essa situação, de chegar pelas beiradas, mas me parece que é uma pessoa muito intensa naquilo que sente, sabe? Vamos ver qual é que é a tendência pra ficar. Eu vou dizer pra você, sou um pena. Fiquei com dó. Fiquei um pouco de dó. As de ouros. Qual é a tendência de movimento? Tu viu como a pessoa é pressora? Até as cartas dela caem de Rei de Ouros. 3 de Copas. Roda da Fortuna. Os amantes. Gente, aqui é assim, ó. Tá, vou falar pra vocês. Essa pessoa aqui, ela quer sim construir uma coisa com vocês. Existe aqui, né? Porque a gente vai do as pro rei. Então, assim, ó, essa pessoa, ela tem o objetivo de trazer. Não ela só vê o potencial de relação, como ela quer fazer que isso aconteça. Entende? Então aqui tem uma pessoa muito disposta a construir uma relação. E não só uma questão material de trazer, mas assim, principalmente como entrega emocional. Mas essa decisão aqui, porque a gente tem a roda da fortuna com os amantes, essa decisão vai estar na mão de vocês. Essa pessoa vai em busca de vocês, tem carta de movimento na tiragem toda. Tá? Essa pessoa só está tentando achar uma maneira de chegar até vocês. Mas a decisão de dar continuidade ou não aqui vai estar na mão de vocês. Tá? Porque para essa pessoa aqui é sim. Essa pessoa aqui disse sim para vocês. Tá? Quer que essa relação evolua, quer trazer isso para um outro nível aqui. A tendência dela é essa, sabe? De ser uma pessoa muito disposta a construir. Uma coisa com sustentação mesmo, com um alicerce, uma relação mais séria. Mas aqui vai estar na mão de vocês. Tá? Os amantes falam de uma decisão. Vamos ver aqui. Vamos só puxar. Aqui vai estar na mão de vocês decidir isso. E talvez a tendência desse movimento dessa pessoa vir é colocar isso. Pois é, me precipitei, né? Falei. É isso aí mesmo, ó. Entre o 3 de Copas, que é a manifestação mesmo da relação, tá? E o 6 de Espadas, então, que é o afastamento. Então, assim, isso aqui vai estar na mão de vocês. Entre ficar ou ir embora, são vocês que decidem. Tá? Aqui é muito de vocês, assim, vai ficar na mão de vocês. Essa pessoa vem, vai colocar o que pretende. É que nem eu disse, o problema dela é que ela se atravessou no samba aqui. De alguma forma, essa pessoa se atravessou no samba. Sabe? Acabou passando ali do ponto, mas a intenção era boa.
E aí vem essa conversa, vem esse movimento, vem essa aproximação, e a tendência é que essa virada, né, é que essa decisão fique na mão de vocês. Tá? Vocês aqui vão escolher se vale a pena, se vocês querem que isso siga adiante ou se vocês de fato vão continuar com esse afastamento aqui. Mas há uma tendência dessa pessoa procurar vocês. Vamos ver o que o oráculo fala? Qual é o conselho do oráculo aqui? Tá, eu tenho que decidir, mas aí, o que eu faço? Não sei, vamos ver. Vamos ver qual é o conselho que sai aqui. Vamos ver qual é o conselho que sai aqui, gente. Eu não aceito as cartas que caem assim, porque eu ainda não cortei, tá, gente? Não é que eu fico escolhendo carta do baralho, Deus me livre, né? A gente lê aquilo que o tarot traz, e aí é uma leitura geral. É claro que talvez, se essa mensagem aqui da terceira opção não ressoou contigo, dá uma espiada na opção número 2, na opção número 1, ou de repente em outra tiragem aqui do canal, tá? Porque eu não consigo adaptar, às vezes, da maneira como a mensagem vem, como o tarot abre, eu não consigo adaptar, gente, para muitas situações. Às vezes a leitura vem muito fechadinha, como é o caso dessa aqui. Então, se não fechou contigo, busquem outra opção, alguma coisa que tem mais a ver com a tua situação, tá? Mas o que eu não posso é forçar aqui, né? Forçar a leitura não tem como. Vamos ver o que o oráculo diz. A decisão aqui vai estar nas suas mãos, meu querido, minha querida. Vamos ver qual é o direcionamento. Beijo de César. Aceite o amor, mas nunca negocie a sua coroa por ele. Perfeita essa carta aqui, perfeita. O que isso quer dizer? Gente, essa pessoa aqui, ela meteu os pés pelas mãos, né, como a gente viu aqui. Então, assim, pode ser que tu tenha caído fora porque entendeu que isso é um padrão, né, da pessoa ser meio afobada, de querer colocar, muitas vezes, o carro na frente dos bois ali, de querer antecipar coisas que vocês não planejaram, ou meio que te deixar à margem das decisões que ela toma. Então, assim, essa pessoa, ela tem boa intenção, né, ela vem com um sentimento aqui muito puro, ela vem com uma intenção muito verdadeira. Mas isso não quer dizer que para aceitar esse amor que ela está te oferecendo, tu tenha que abrir mão daquilo que te compete, da tua autonomia, da tua independência e da tua participação nessas decisões. Então, tu pode aceitar o amor que essa pessoa está te oferecendo, mas isso requer uma negociação, porque isso não quer dizer que tu precise abrir mão daquilo que tem valor para ti. Entende? Então, assim, fecha bem com essa leitura aqui, porque é bem isso, assim, aceita o amor, mas tu senta e negocia e conversa a respeito disso que te incomodou, né, de que acabou te assustando ou forçando esse afastamento, para que isso não volte a acontecer. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da leitura, tá? Eu espero que tenha sido uma... Oi, tinha apagado a luz. Espero que tenha sido uma leitura que tenha ressoado com vocês. Vou pedir de novo, por favor, curtam, compartilhem, comentem, tá? O canal é novo para que a gente possa fazer esse canal crescer. Tá bom? Deixo um beijo grande para todos vocês aqui e até a próxima leitura. Um abração.